aí galera, tudo bem com vocês? Professor Andreas na área, professor de Física. Eu tô aqui hoje para resolver contigo a prova da UFSC 2023-2024 da parte de Física, tá? E essa prova foi muito interessante porque assim, 2 dias antes da prova eu fiz uma postagem falando que a prova da UFSC ela tá vindo com uma nova tendência, tá? Então eu falei que 83% da prova era teórica, para os alunos irem tranquilos tal, e enfrentar de frente a prova de Física porque tem essa tendência vindo, né? 83%. E nessa prova agora, cara, que doideira, foi 93% da prova foi teórica, 93%, a galera tá procurando conta na prova de Física, olha que loucura, velho. Enfim, se é uma nova tendência que a UFSC traz, só o tempo dirá. Eu acho que sim. Não precisa ser 93, né? Muita coisa, pouquíssima conta na prova, mas eu acho que essa parte ser mais teórica e menos conta, eu acho que é uma nova tendência que a UFSC está trazendo aí para a prova especificamente dela, tá? Não somatórias em geral, mas para a prova dela. Beleza? Então vem comigo e vamos resolver essa provinha aqui together. Olha só, vou começar pela primeira questão, obviamente, que é essa questãozinha aqui, 21, que fala o seguinte, essa é uma das pouquíssimas que tem algumas contas, né, para resolver. E ela fala o seguinte, deixa eu trocar a canetinha aqui pra... Aí. O livro Úrsula apresenta diálogos que fazem o leitor imaginar as cenas e situações vividas pelos personagens. Legal. Em um recorte da obra temos uma informação sobre certa trajetória. Entretanto, tinham já percorrido longo espaço quando 2 estradas se lhes apresentaram à vista. Olha que legal, né? Agora, disse Túlio, tomemos a estrada de Santa Cruz. É a que devemos preferir. Daqui à casa de minha senhora temos só meia légua. E a outra dar-nos-á mais que o dobro. Tá bom, sabendo que Túlio viajava a cavalo, foi elaborado um possível gráfico para a viagem pela estrada de Santa Cruz, que é a estrada que ele fala para tomar, né, no caso. Considerando um trajeto retilíneo, tá? Desde o início da estrada até a casa citada acima. Gente, olha só, esse gráfico aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? Já tá tudo no SI bonitinho e é um gráfico clássico. É um gráfico clássico de velocidade em função do tempo. Considerando o exposto e o gráfico, é correto afirmar que... Vamos lá, primeiro. Túlio parou 3 vezes em sua viagem pela estrada de Santa Cruz. Então, olhando para o gráfico, não, essa é uma pegadinha muito clássica, né? Por quê? Porque ele está contando, ele quer te pegar nesse trecho aqui, e nesse trecho aqui, e no trecho reto, sacou? Como se fosse o tempo que ele para, como se fosse o momento que ele para. Mas não, esse é o momento que ele percorre com velocidade constante, né? Para ele parar, a velocidade tem que ser 0. Então teria que ser linha reta em cima do eixo X, sacou? Em cima do eixo dos tempos. Então não. Então ele não para, na verdade, nenhuma vez, né? Ele começa a parar, beleza? E ele para no final. Mas tirando isso, não, né? Então essa número 1, ela está errada, tá bom? Uma légua é igual a aproximadamente 6.600 metros. Então... daí a gente tem que calcular, né? Ele fala que tudo isso aqui é meia légua, né? Não é isso que ele fala? Com 2 estradas... Agora, Túlio... temos só meia légua pela estrada de Santa Cruz. Então tem que calcular qual que é essa distância que ele percorreu. E para calcular essa distância, já que é um gráfico de velocidade por tempo, eu vou calcular pela área do gráfico. Aí vem um bocado de área que eu vou fazer, né? Mas eu vou só calcular pela área do gráfico. Então eu vou dividir essa figura aqui em, A1. Vou dividir nesse retângulo aqui que eu vou chamar de A2. Esse trapéziozinho que eu vou chamar de A3. Esse retângulo eu vou chamar de A4. Esse trapézio que eu vou chamar de A5. Aqui A6 e aqui A7. Então eu vou fazer 7 áreas, meu. E vou calcular qual que é a distância total que ele percorre, tá bom? Então vamos lá. A1. A1 primeiro é um triângulo, né? Então é base vezes altura sobre 2. Quem que é a base ali? A base é 6. A altura é 5. Sobre 2. 6 vezes 5 dá 30. 30 sobre 2 dá 15. Então, o primeiro trecho, ele andou 15 metros. Legal. A2. A2 é base vezes altura, né? Base vezes altura, porque é um retângulo. A base é 240, né? 240 segundos. Então, 240 vezes a altura, que é 5. Então, 240 vezes 5, né? 240 vezes 5 vai dar 1.200. 1.200 metros. A3. A3 é aquele trapéziozinho, né? Então tem 4 lados ali, o trapézio está bem deitado. Base maior mais base menor vezes a altura, isso tudo sobre 2. Vamos lá. A base maior, quem que é? A base maior é o 5, né? Então fica 5 mais
A base menor, que esse cara aqui é o 2, ó. A base menor é o 2. A altura é 246 até 250. 246 até 250 eu dou 4 segundos, né? 246, 250, 4 segundos. Então, 4, isso tudo sobre 2. Ei, 4 sobre 2 dá 2. 5 mais 2 dá 7. 7 vezes 2 dá 14 metros. Fechou? Tudo bem? Daí, A4, vamos lá. A4, bases altura, porque é um retângulo, né? Então, base vezes a altura. A base é 250 até 610. 250 até 610 dá 360, né? 360. E a altura vale 2. Vale 2. Isso aqui dá 720 metros. A5 vai ser também um trapézio, base maior mais base menor vezes a altura. Isso tudo sobre 2. Fica base maior. Base maior é 10, né? 10 mais base menor, que é o 2 ali. 2. Vezes a altura. A altura é isso aqui, né? A altura do trapezinho é 10 também. 10. Isso tudo sobre 2. Então, aqui dá 5. 10 mais 2 dá 12. E 12 vezes 5 vai dar 60, né? 60 metros. A6, eu tenho um retângulo, meu Deus do céu, quanto agora? Eu tenho um retângulo, que é base vezes altura. Mas é que tá, é bastante conta, né? Que você tinha que fazer na prova, nessa aí especificamente. Mas é uma conta que você sabe exatamente o que fazer, então é uma conta que vai mais rápido, né? Então, base vezes altura, vamos lá. A base vale 620, 680, 620 menos 680 vai dar 60, né? 60 vezes a altura, que é 10. Isso aqui dá 600 metros. E tem o A7 que é base vezes altura sobre 2, finalmente. A base é 680 até 818. 680 até 818. Isso aqui dá 138. 138 vezes a altura, que é 10. Isso tudo sobre 2. Então, 138 vezes 10 dá 1.380, divididos por 2 vai dar 690 metros. Agora eu vou somar tudo, né? Soma tudo isso aí. Vamos lá, quando você somar tudo, meu ΔS total vai ser o seguinte, vai ser 15 mais 1.200 mais 14 mais 720 mais 60 mais 600 mais 690. Isso aqui dá 3.299 metros. Então é isso que ele percorre nesse trecho inteiro. Só que ele fala que isso é meia légua, sacou? Ó, só meia légua. Então, uma légua seria o dobro disso. O dobro disso é aproximadamente 6.600, tá certo, né? Aproximadamente 6.600. Essa 2 tá corretíssimo. A 4. O cavalo de Túlio teve a maior aceleração nos 6 primeiros segundos da viagem. Ei, vamos lá. A maior aceleração, né? Tá. Olha só, nos 6 primeiros segundos, ele vai da velocidade 0 até a velocidade 5. Velocidade 0 até a velocidade 5, se eu calcular a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, ele varia 5 de velocidade em 6 segundos. Isso aqui dá 0,83 aproximadamente, tá bom? Tá, aí ele, velocidade constante, ele freia, velocidade constante, ele acelera de novo aqui, ó, no A5 ali no caso, né? Aqui ele vai do 2 até o 10, então ele varia 8, do 2 até o 10 varia 8 em 10 segundos. Varia 8 em 10 segundos, dá 0,8 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado. Então ele tem a maior aceleração de fato nos 6 primeiros segundos. Essa 4 ela tá correta. Fechou? Daí, ó, a velocidade escalar média. Ei, velocidade média. Como que eu calculo velocidade média? Velocidade média é ΔS, ΔT. Acabou. Não interessa se for um gráfico gigantesco, se for uma historinha, tabela, se for, sei lá. Velocidade média é ΔS por ΔT. E o ΔS eu já calculei, que é 3.299. Daí é só calcular o ΔT, eu tenho também, né? Que é 818. Então vamos lá. A velocidade escalar média nessa viagem foi de aproximadamente 4 metros por segundo. Então, ó, vou fazer aqui no cantinho, velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Como ele fala aproximadamente, eu vou fazer a conta com 3.300, tá bom? 3.300. Então, 3.300 divididos por quanto? 818, né? 818. Acho que vai dar isso mesmo.
3.300 divididos por 818 dá 4. Aproximadamente 4 metros por segundo. Sucesso. Então essa 8 aqui está correta. E a 16, entre 680 segundos e 818, o movimento do cavalo de Túlio é retrógrado. Gente, retrógrado é o quê? Quer dizer que estou voltando. Tá voltando quer dizer que a velocidade é negativa. Então não. Aqui a velocidade é positiva. Ele está indo para frente e freando nesse caso aí, fechou? É um movimento progressivo e retardado. Não é retrógrado, isso aqui está errado. Então corretas estão a 2, a 4 e a 8. 2, 4 e 8 são as corretas nessa primeira questão. Beleza? É isso. Fechou. Vamos para a próxima, para a segunda questão. A segunda questão é uma questão teórica, ó, totalmente teórica, que também fala da Úrsula e tal. Abaixo está um trecho da obra Úrsula, em que o autor descreve um final de tarde, destacando o Sol e a Lua como astros principais. Meu, essa conexão que a UFSC faz, eu acho muito interessante. Eu acho que ela traz o contexto de outras matérias da prova e conecta com física e daí te faz pergunta. Acho massa. Enfim, Sol e a Lua como astros principais. Era, pois, uma dessas tardes em que o Sol, no seu descambar para o acaso, recebe 1000 e cambiantes cores, invejadas pela palheta dos Rafaéis, e que se confundem com o sorriso da triste amante, a lua, que ressurge pálida na orla do horizonte. Os últimos raios de um sol vívido misturam-se com os raios prateados de uma lua de agosto. Ai, que lindo! Considerando o exposto, é correto afirmar que, vamos lá. Primeiro, a Lua e o Sol são classificados como corpos celestes do mesmo tipo. Corpos celestes do mesmo tipo. Então, não. Por quê? Porque tem várias diferenças, tá? A gente não pode classificar como a mesma coisa. Primeiro que o Sol é uma estrela e a Lua não é. O Sol é um objeto celeste que emite luz visível. Ele tem luz própria, a Lua não. Sacou? Então tem várias coisas que diferenciam os dois, não são classificados como corpos celestes do mesmo tipo, né? Então isso aqui tá errado, tá? 2. No entardecer, as cambiantes cores são causadas pela dispersão da luz do Sol na atmosfera terrestre. Exatamente. É por isso, inclusive, que a gente vê o entardecer alaranjado. É por isso que a gente vê o Sol branco, o Sol amarelo, na verdade, a partir daqui da Terra. Tudo por causa da atmosfera e tudo por causa de difração, tá? Difração e dispersão da luz na atmosfera. Então essa aqui está perfeita, essa 2 aqui. A 4. Os raios prateados, que é os raios que ele fala que vem da Lua, né? Os raios prateados a que se refere o texto são raios do Sol refletidos na Lua, exatamente. Lembrando que a Lua não tem luz própria, a Lua reflete a luz do Sol, certo? Beleza. De acordo com o trecho acima, a Lua está na fase nova. A Lua está na fase nova. E aí, o que você acha? De acordo com o trecho acima, a Lua está na fase nova. Então, não. Por quê? Porque quando ele fala assim, ó, fase nova é aquela fase que eu não vejo quase nada da Lua. A fase de Lua cheia é aquela que a luz bate, o Sol está de um lado, a Lua está do outro, daí a luz bate e reflete, eu vejo aquela Lua grande no céu, né? Então é isso que dá a entender pelo texto. Se for lua nova, olha só como que é a lua nova. O Sol tá aqui, longe pra caramba, sim. A lua tá aqui, a luz do Sol bate e reflete pro outro lado. A lua nova é isso, eu vejo só um contorninho, olha lá. Então, a luz reflete pro outro lado. Quando a luz reflete pra gente, então não é lua nova. Então essa aqui tá errada, tá bom? 16. O astrônomo alemão Johannes Kepler descobriu que os planetas, inclusive a Terra, giram ao redor do Sol em órbitas elípticas, né? Não circulares. Lembrando que pode ser uma órbita circular, né? Mas é tipo uma exceção, sacou? Lembrando que todo círculo é uma elipse, mas nem toda elipse é um círculo. Mas as órbitas, elas são elipses. Então essa aqui tá errada, tá bom? E 32, o fenômeno das marés é gerado pelos astros celestes, principalmente pelo Sol e pela Lua. Perfeito, perfeito. Isso aqui é interessante porque geralmente a galera pensa que é só a Lua que faz maré, mas não. A gente pode colocar assim, ó, 2/3 da maré é Lua, é responsável a Lua. 1/3 é responsável ao Sol, sacou? Inclusive a maré mais alta de todas é quando tem a Lua de um lado, o Sol do outro, e daí puxa, e daí você tem a maré mais alta de todas no caso. Ou quando as duas estão do mesmo lado,
puxando as águas, né? E daí forma aquela maré alta pra caramba. Beleza? Mas é o Sol e a Lua, é a conjunção das duas, tá bom? Então, correto estão A2, A4 e A32. Fechou? Vamos pro próximo. Olha só, A23. 23 fala o seguinte, ó. A imagem abaixo foi retirada da obra O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, quando o personagem Mauro caminha em um corredor horizontal carregando uma bola e uma meia. E uma mala. Que meia? Uma mala. Tá, considerando que Mauro não movimentou a mala e a bola verticalmente, tá? Não movimentou. Isso que vai ser fundamental para resolver essa questão. Na sua caminhada pelo corredor. É correto afirmar que, número 1, o peso da mala e a força que Mauro aplica para segurá-la formam um par ação e reação. Não, gente, não. Não por quê? Porque o peso da mala é a gravidade que faz, a terra que faz. Sacou? E onde que está a reação disso aí? Lá no centro da terra. Então isso aqui é uma pegadinha muito master. É uma pegadinha muito master. Mas não. Fechou? Então quem faz o peso é a terra. Onde que está a reação? Na terra. Então isso aqui está errado. A2. A força normal do solo sobre Mauro é numericamente igual ao peso de Mauro, peso do PB, o quê? Peso da bola, peso da mala. Perfeito. Porque os três juntos fazem força no chão. Logo o chão retorna a força dos três juntos. Essa aqui está perfeito, perfeitíssimo. A gente podia até colocar o peso da roupa também, né? Podia até colocar, mas isso aí é... Ele tem que ter falado, né? Despreze o peso da roupa e tal. Ficar bem certinho mesmo, né? Mas tudo bem. A gente coloca junto com o peso... até ele coloca aqui, né? Peso de Mauro contando roupas e calçados. Não, ele foi bem certinho. Beleza. 4. Independentemente da trajetória que Mauro utilizou em sua caminhada pelo corredor, o espaço percorrido e o seu deslocamento têm o mesmo valor. Espaço percorrido e o seu deslocamento têm o mesmo valor. Independente da trajetória? Claro que não. São duas coisas diferentes, né? Espaço percorrido e deslocamento, duas coisas diferentes, tá bom? 8. O trabalho do peso da mala no deslocamento de Mauro pelo corredor é nulo. Perfeito. Por quê? Por que é nulo? Porque a mala está se deslocando assim, ó, e o peso da mala está para baixo. 90 graus. 90 graus, trabalho nulo. Não tem deslocamento na direção da força-peso, no caso da mala. Fechou? Então, nulo mesmo. 8 está certinho. E a 16. A pressão exercida por Mauro sobre o solo é maior quando apenas um pé dele toca no chão. Perfeito, né? Pressão, lembrando que pressão é igual a força sobre área. Quanto menor a área, quando um pé só toca, a pressão é maior. Então, fechou. Então, estão corretas a 2, a 8 e a 16 nessa aí. Beleza? É isso. Vamos para a próxima. Questão 24. Questão de, cara, é tudo literatura, né? Todas as questões, basicamente, olha que doideira. O excerto abaixo foi retirado do livro A Alma Encantadora das Ruas. Vamos lá. Atiraram-se aos pratos de folha, onde em água quente boiavam vagas batatas e vagos pedaços de carne. Olha só. Beleza, vamos lá. Podemos relacionar a mecânica dos fluidos, o fato de pedaços de batata e carne boiarem na água quente. Dessa forma, é correto afirmar que, vamos lá, a substância alumínio, tá, tem uma massa específica maior que a da água. Por isso, ele afunda na água. No entanto, um barco feito de alumínio que flutua na água tem densidade menor que a da água. Gente, isso aqui está certíssimo. Lembrando que massa específica e densidade são coisas diferentes, tá? O que faz boiar, o que faz um barco de ferro, por exemplo, boiar é justamente a densidade deste navio, deste barco, ser menor que a da água. Embora a massa específica do ferro seja maior do que a massa específica da água. Sacou? Então tá certinho. A número 1 tá certinho. A 2. Quando um objeto flutua em um determinado líquido, o empuxo sobre o objeto é igual ao peso. Perfeito. O que implica que a sua densidade é a mesma que a do líquido. Nada a ver. Aí não. Se está boiando, quer dizer que a densidade é menor, né? Que a do líquido. Essa aqui está errada. A primeira parte estava certa, a segunda parte errada. 4. Nós sofremos a ação de um empuxo de baixo para cima, cujo módulo é igual ao peso do ar deslocado pelo nosso volume corporal. Gente, isso aqui, para quem teve aula comigo, cara, é a frase bem certinha de empuxo que você tem que saber. Por quê? Porque isso aqui é o princípio de Arquimedes. Sacou? O empuxo é numericamente igual ao peso do fluido deslocado. É isso. Então, nós sofremos a ação de um empuxo de baixo para cima, cujo valor, é igual ao peso do fluido deslocado, que é o ar. Sacou? Então, tá certinho. Essa 4 aí, tá belezinha. A 8. Quanto maior a temperatura do alumínio, menor a sua massa específica.
Perfeito. Por quê? Porque massa específica é uma massa sobre volume. Quanto maior a temperatura, maior será o volume. Logo, menor será a sua massa específica. 16. Um objeto de 3 kg e massa 0,6 de volume tem uma densidade tal. Ei, densidade é igual a massa sobre volume, né? Densidade, a massa 3 kg, volume 0,6. Isso aqui é 30 sobre 6, que é 5. Só que a unidade é quilograma por metro cúbico, né? Não é grama por centímetro cúbico. Para eu transformar, o que eu faço? Eu divido por 1000. Então é 5 vezes 10 a menos 3 gramas por centímetro cúbico. Essa aqui tá errado, tá? Então o correto estão a 1, a 4 e a 8. Fechou? Nessa aí. Então questão legalzinha aí, questão interessante sobre hidrostática. Vamos pro próximo. Vamos lá. Questão 25. Questão 25, ela fala o seguinte, ó. Observe os excertos abaixo, retirado da lista de obras para o vestibular unificado UFSC, IFSC, IFC 2024. Tá, vamos lá. 1. 2 tiros de pistola disparados ao mesmo tempo ressoaram com um pavoroso estampido e Túlio não acabou a palavra. Foi tirado do Úrsula. Fazia calor, 2, né? Os presentes suavam e enxugavam o suor com as costas e ou a palma das mãos, sem deixar os lábios vacilarem na prece. Tortará. 3. Rapidamente, leva o fósforo até a boca, que se acende imediatamente, produzindo por um instante uma grande labareda. Mauro se assusta, rapidamente coloca a frigideira sobre a boca e se acendeu, como se quisesse baixar o fogo. O ano em que meus pais saíram de férias. Confuso, Mauro agarra o cabo de ferro da frigideira, para tirá-lo do fogo. O cabo estava quente e ele queima a mão. O ano em que meus pais saíram de férias. E 5. Acostumados, indiferentes à travessia, eles sentaram-se calados a fumar. Um vento frio cortava a Bahia, alma encantadora das ruas. Com base no exposto, você vai afirmar que, olha que doideira, na maior parte das questões da UFSC, pelo menos desse ano, dava pra você ir direto pro comando da questão e resolver, olha só, e resolver direto a questão, sem ler os textos e tal. Eu acho interessante ler os textos, né? Mas em questão de tempo, tem que ser efetivo, né? Não interessante. Vamos lá. Então, primeiro, em 2, o suor ajuda a regular a temperatura do corpo. Perfeito. Lembrando, gente, a evaporação é um dos processos mais eficientes que nós temos de resfriamento, tá bom? Então, por isso que o suor, a evaporação do suor ajuda a regular a temperatura do corpo. Pois, ao evaporar, favorece a troca de calor da pessoa com o meio. Então, essa aqui tá perfeita, perfeitinho, beleza? Tá. Em 1, se apenas a massa de uma pistola e a velocidade de disparo da bala forem conhecidas, é possível determinar a quantidade de movimento da pistola após o disparo. Então, vamos ver. Isso aqui é questão de arma de fogo. Questão de arma de fogo é quantidade de movimento antes igual a quantidade de movimento depois, certo? Aliás, qualquer questão de colisão, arma de fogo, explosão, empurrão, é isso aqui. QA igual a QD, tá? Que antes tinha o projétil e a arma, né? Então, e vale 0, porque os dois estavam parados. Então, vou colocar 0 aqui já. Que depois, aí o projétil vai, então massa do projétil vezes velocidade do projétil, depois, mais massa da arma vezes velocidade da arma, depois. Então, o que ele fala? Ó, se apenas a massa de uma pistola, a massa da pistola, então a massa da pistola, e a velocidade de disparo da bala, forem conhecidas, é possível determinar a quantidade de movimento da pistola. Só que para determinar a quantidade de movimento da pistola, eu precisaria disso aqui, ó. E para calcular isso aqui, eu preciso da massa, porque senão eu fico com duas incógnitas, né? Então não dá não. É possível determinar a quantidade, não dá não. Sacou? Então ficando duas incógnitas, precisava saber pelo menos a massa do projétil ali. Enfim, 2 errado, fechou? 4. Em 3, a frigideira que está sobre a boca do fogão se aquece por condução térmica. Exatamente, está em contato ali, né? Se aquece por condução térmica. Então, essa 4 está correta, tá? A 8. Em 2, 3 e 4, comprova-se que o calor é uma substância... É uma substância fluida transferida de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Não, calor não é uma substância, tá? Calor não é... Até teve na história uma teoria que calor era uma substância que permeava, não sei o que, foi... Não, calor é energia, velho, que passa o corpo mais quente e o corpo mais frio, acabou. É energia não é substância. Então não, né? Então essa 8 tá errado, cuidado. 16. Em 5, o vento que cortava a Bahia transfere frio. Transfere frio. Frio não existe, né? O frio é uma sensação, assim, que você tem quando você perde muito calor, né?
Então transferir frio tá errado, isso aqui nem vou ler o resto, tá? Então isso aqui tá errado. E 32, em 4, se o cabo da frigideira fosse de madeira, provavelmente Mauro não queimaria a mão, fechou? Pois a madeira tem menor condutibilidade térmica que o ferro, perfeito. Então 1, 4 e 32 são as corretas. Note uma coisa, pô, todas as questões que eu fiz até agora tiveram 3 corretas, tá? Outra tendência, talvez? Não sei, né? Vamos ver. Então, então 32 está correto. Beleza? Para a próxima. Ó, 26. Os excertos abaixo foram retirados do livro Torturado e Alma Encantadora das Ruas. Neles podemos observar menções a ondas sonoras. Tá, vamos lá. Ela gritava para meu pai, que colhia com as mãos trêmulas ervas nos canteiros próximos à casa. Impaciente, transmitiu seu desespero na voz, que se tornou mais aguda além do olhar espantado. A voz estava tão fraca que só eu pude escutar o que dizia. Encheram-se de canções, de vozes de violão e de guitarra, e de novo pelas ruas os realejos, os violinos, as gaitas recomeçaram seu triunfo. Ao lado da máquina, na aglomeração, a voz de mulher fez de repente. Considerando o exposto, é correto afirmar aqui. Vamos lá. 1. As características da voz aguda e fraca correspondem fisicamente à mesma propriedade do som. Não. Aguda é frequência, frequência alta. Fraca é intensidade baixa. Fechou? Então essa 1 está errado. A 2. O violão, a guitarra, o violino e a gaita são instrumentos de corda. Gaita não, né? Gaita não. 4. A frequência do som de uma das cordas de violão depende do comprimento da corda. Sim, a frequência depende. Inclusive, você pode tomar como base a equação lá de tubos sonoros, cordas sonoras, que é F igual a NV sobre 2L, por exemplo. Então, depende do comprimento da corda, sim, inclusive. Então, essa 4 aqui tá correta, tá? 4 correta. A 8. A 8, o som agudo refere-se à altura do som e diz respeito à amplitude sonora. Não, né? O som agudo refere-se à frequência. A frequência, não a amplitude, tá? Então, essa 8 tá errada. 16. Em uma mesma sala, um som fraco e um som forte tem a mesma velocidade. Perfeito. Porque a velocidade de uma onda só depende do meio que ela está. Não depende se você grita, se você fala forte, fraco. Não depende. Então, essa aqui tá perfeita, 16. E a 32, os instrumentos de corda produzem ondas estacionárias que são criadas por causa dos fenômenos de reflexão e interferência. Famosos quibes, né? Então eu fiz a vibração aqui. Essa vibração, ela se propaga pela corda, ela bate onde estiver presa, ela volta, interferência. Então é reflexão e é interferência sim, 32 correto. Então corretas 4, 16 e 32. Fechou? Nessa 26 aí. Vamos lá, para a próxima. Questão 27. Questão 27, ciclo de Carnot. Questão clássica, gente. Questão de interpretação de gráfico. Tá aí. Vamos. Ciclo de Carnot é um modelo teórico idealizado que serve como referência para processos termodinâmicos reversíveis, ou seja, processos que podem ser revertidos sem qualquer aumento na entropia do sistema do ambiente. Esse ciclo foi formulado em 1824 por Sadi Carnot, que é composto por 4 etapas, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas, conforme ilustrado abaixo. Não tem nada a ver com literatura essa aí, né? Primeira, né, eu acho. É a primeira, que não tem nada a ver com literatura. Tá, de acordo com o exposto, vai afirmar que, vamos lá, com calma agora, tá? 1. Na primeira etapa, de A para B, ó, é uma isoterma, tá? O sistema realiza trabalho. Primeira etapa de A para B, primeiro, como que eu sei que ele realiza trabalho de fato? Como que eu sei que o trabalho é positivo? O trabalho é positivo porque é uma expansão. Se há uma expansão, volume aumenta no caso, quer dizer que o trabalho é positivo, quer dizer que o sistema realiza trabalho de fato. Enquanto absorve quantidade de calor. Ei, aqui ó, de A para B, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, Q igual a trabalho mais ΔU, ó. ΔU vale 0. Trabalho positivo, Q positivo. Então Q, ele absorve calor de fato. Absorve. Por quê? Porque o Q é positivo. De calor, fonte térmica, temperatura. Nesse estágio, a expansão ocorre de forma tão lenta que o gás permanece em equilíbrio térmico com a fonte de calor. Perfeito. É uma isoterma. Então essa 1 tá perfeitinho. Então, cara, quando vem gráfico assim, é calma, interpreta direitinho e bum, resolve, sacou? A 2, vamos lá. A 2 ela fala, na etapa BC, etapa BC é uma adiabática, tá? O sistema passa por uma expansão adiabática, certo? Aqui ele continua a se expandir e realiza trabalho, mas sem trocar calor com o ambiente.
o gás se contrai, o gás, what? Não, né, a própria afirmação está se contradizendo, né? Pô, ele se expande e se contrai? Não, então isso aqui já está errado. Até que a temperatura T2, que é menor que T1. Não, tá, a temperatura T2 é menor que 1 de fato, mas ele se contrai. Ah, cara, uma palavrinha só, cuidado, né? 4, vamos lá, 4 fala o seguinte, na etapa D para A, o sistema passa por uma compressão, o volume diminui adiabática, uma compressão adiabática, até retornar ao seu estado inicial. Durante esse processo, o sistema realiza trabalho sobre o ambiente, mas há troca de calor. Não, adiabática não há troca de calor, tá errado. 8. O rendimento é expresso em termos de temperaturas absolutas, Kelvin, T1, T2, das fontes quentes e das fontes frias, tá certo, né? É o ciclo de Carnot, é 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente, então tá certinho. Essa 8 aqui tá perfeita. 16. Independentemente do sentido do ciclo de Carnot, ABCDA ou ADCBA sempre representará uma máquina térmica. Não, gente, se for sentido horário, é uma máquina térmica. Se for sentido anti-horário, é uma máquina refrigeradora, na verdade. Esse 16 está errado, então, tá? Então não é independente do sentido, não. E 32, finalmente, na etapa C para D é uma isotérmica, tá bom? Na etapa C para D há uma compressão isotérmica, durante o qual o sistema cede calor, vamos analisar, ó, C para D. Primeiro, é uma compressão. Se é uma compressão, o trabalho é negativo, tá bom? Trabalho negativo porque é uma compressão. O ΔU é igual a zero. Por que o ΔU é igual a zero? Porque é o isoterma. Se é o isoterma, ΔU é igual a zero. Tá. E se ΔU é igual a zero e o trabalho for negativo, quer dizer que o calor também é negativo. Calor também é negativo nesse trecho. Quer dizer que ele está perdendo calor, tá? Ele fala aqui, durante qual o sistema cede calor, Q2, para a fonte fria, a temperatura T2. O gás é comprimido lentamente em equilíbrio térmico com a fonte fria. Perfeito. Então, o correto são a 1, a 8 e a 32. Fechou? Calma. Vai lá, interpreta. Sucesso. Acerta a questão. Vamos lá, 28, voltamos para a literatura. O excerto abaixo foi retirado do livro Úrsula. Isso foi mal utilizado, né? Nele podemos observar a menção ao termo eletrizado. O termo usado no texto tem um caráter figurado, relacionado ao estado emocional do mancebo. Ó Senhor, por quem sois, deixai-me voltar agora mesmo para o pé de minha mãe. E deu um passo. Mas esse passo foi vagaroso e trêmulo, e o mancebo eletrizado, encantado por essa cândida timidez que revelava a mais angelical pureza, correu para ela com indefinível transporte, misturado de amorosa veneração. Foi bem figurado esse eletrizado. Ele só utilizou a palavra eletrizado para montar a questão, né? Esse aí foi meio nada a ver, na verdade. Na física, tal termo está relacionado ao processo de eletrização de um corpo. Quanto a esse processo, é correto afirmar que, vamos lá, um corpo eletrizado negativamente significa que ele perdeu uma quantidade de prótons, não, né? Pô, eletricidade a gente não mexe com prótons. Mexer com prótons é explosão nuclear. Ou é fissão ou é fusão, a gente não quer isso, agora. Então, não. 2. Um corpo está eletrizado quando existe um desequilíbrio entre o número de prótons e elétrons. Perfeito. Não quer dizer que não existem cargas lá dentro. Tem cargas, só tem em quantidades diferentes, positiva e negativa, né? Então ele está eletrizado. Então a 2 está certinho. A 4. Um corpo eletricamente neutro possui cargas elétricas. Um corpo eletricamente neutro possui cargas elétricas. Na mesma quantidade. Prótons e elétrons na mesma quantidade. Fechou? Então tá certinho. A 8. Os processos de eletrização são contato, atrito e imantação. Não, né? Imantação é parte de ímã. 16. No processo de eletrização por atrito entre dois corpos neutros, um ganha, outro perde elétrons. Perfeito. Canetinha no cabelo é exatamente isso. 32. No processo de eletrização por contato, os dois corpos envolvidos dividem igualmente suas cargas. Essa aqui, cuidado, tá errado. Por que tá errado? Porque isso só acontece quando forem bolinhas, por exemplo, do mesmo tamanho. Daí sim, eles ficam com a mesma quantidade de carga. Só que se for uma bolinha pequenininha e outra gigantesca, não. Daí a gigantesca vai acumular mais carga do que a pequenininha, até que fica o mesmo potencial. Então, o potencial da bolinha, por exemplo, A
tem que ser igual ao potencial da bolinha B. E a quantidade de cargas para que isso aconteça é proporcional ao tamanho, sacou? Então essa 32 está errada. Então correto são a 2, a 4 e a 16. Fechou? Vamos lá, a próxima. Essa aí foi tranquila, né? Foi clássica no estilo antigo ainda, inclusive. Tá, vamos lá. Olha pra essa 29 aqui, como que ela é diferente, né? Porque ela vem sem a literatura, no caso. E ela fala o seguinte, ó, nos motores contemporâneos movidos a gasolina, álcool e diesel, o combustível é injetado diretamente nos cilindros do motor. A técnica de injeção permite uma localização mais específica e maior volume de combustível. Tá, a unidade de injeção de combustível inclui uma seção fixa formada por um cilindro que aloja uma bobina. Dentro desse cilindro há uma pequena abertura em que se vê a saída da válvula. Uma mola mantém a haste ferromagnética na posição fechada, bloqueando a abertura de saída. Tá. O combustível é armazenado sob alta pressão nessa unidade de injeção, variando entre 2 e 4 atm. Quando um pulso elétrico é aplicado à bobina, a bobina está aqui, ó. O pulso elétrico é aplicado à bobina, um campo magnético é gerado, o que faz com que a haste seja levada, abrindo as aberturas de saída. Então a haste, que é a haste de ferro, tá? Isso permite que o combustível seja liberado e vá diretamente para o cilindro do motor. Todo esse processo ocorre em milésimos de segundos. Sobre o assunto, é correto afirmar que 1. A intensidade do campo magnético gerado na bobina é diretamente proporcional ao número de espiras da bobina. Gente, isso aqui é uma bobina, é um fio enrolado, certo? Só que quando eu tenho um fio enrolado tipo assim, eu tenho uma bobina propriamente dita. Quando eu tenho um fio enrolado numa haste, no caso, então a bobina é tudo isso aqui, ó. Isso aqui é um solenoide, na verdade, né? Então eu tenho um fiozinho aqui, enrolar, pá. Então isso aqui é um solenoide, fechou? Então, qual que é a fórmula de solenoide ou de bobina, tanto faz também, né? Fica assim, ó, B igual a μ0i vezes N sobre L. Esse N aqui é o número de espiras, é o número de voltinhas que você dá. Então tá certo, esse número 1 tá certinho, fechou? A número 2, ó, uma bobina com 60 espiras por metro. 60 espiras por metro no vácuo cria um campo magnético de 7,2 π vezes 10 a menos 5 quando percorrido por uma corrente de 3 amperes. Vamos lá, então vou só jogar aqui, ó. Vou jogar aqui, fica μ0. Esse μ0, na verdade, ele deu lá no formulário, tá? Então essa constante μ0 deu no formulário, que é 4π vezes 10 a menos 7, foi isso que ele deu lá. Vezes μ0 vezes i, né, vezes 3, vezes N sobre L, os 60 espiras por metro, ele já está te dando o N sobre o L. Então é 60 por metro, 60 por 1. Fechou? Então o L, que é o comprimento, seria isso aí. Então fica B igual a 4 vezes 3 vezes 60 dá 720, vezes 10 a menos 7, embaixo é 1, né? Então deixa lá. Isso aqui dá, opa, não esquece o π, então 720π vezes 10 a menos 7. E transformando ali, deixando bonitinho, fica 7,2π vezes 10 a menos 5 Tesla. De fato, essa 2 aqui tá correta, fechou? A 2 está corretinha. A 4. O sentido do campo magnético criado na inteira da bobina é verificado por meio da regra da mão esquerda. Não, regra da mão direita, né? Aqui, ó, campo magnético é essa mãozinha aqui, mão direita. Então essa aqui tá errado, essa 4 aqui. A 8. O sentido da corrente na bobina é importante para o funcionamento do bico injetor. Então, não. Por que não? Porque ali é ferro. O ferro, ele é atraído tanto pelo polo norte como pelo polo sul. Não é um ímã, é ferro, sacou? Então ele é atraído tanto por um quanto por outro. Isso quer dizer que se a corrente estiver para um lado, vai formar um campo que vai atrair o ferro. Se a corrente estiver para o outro, vai formar um campo que também vai atrair o ferrinho para abrir ali a aberturinha, sacou? Então essa aqui não depende não do sentido da corrente, não. 16. Se a haste ferromagnética do sistema for substituída por uma haste de alumínio, o sistema continuará funcionando. Não, gente, alumínio não é atraído por ímã. Dos elementos que são atraídos por ímãs, nós temos ferro, cobalto e níquel, o fecone, sacou? Ou qualquer liga metálica que tenha qualquer um dos três. Alumínio não funcionaria. Tá errado isso aqui. Então, corretas A1 e A2. Olha só, essa foi a única até agora que tiveram 2 corretas ao invés de 3, né? Essa foi a única. Beleza, vamos para a próxima, que é a última, inclusive, que é do efeito fotoelétrico. Recorrente, né? Tem vindo recorrente questão de física moderna aí na UFSC, né? Tem um textão gigantesco, você não precisava ler o textão. Inclusive, se você fosse direto pro comando da questão e resolvesse, ia dar a mesma coisa, tá? Não iria sofrer nada de perda. Ele só explica ali que quem descobriu o efeito fotoelétrico foi Hertz
e Leonard, mas quem explicou foi o Einstein em 1905. Depois, em 1921, ele ganha o prêmio Nobel reconhecendo tal, e daí foi o começo da física moderna e pra lá. É isso que ele conta a historinha, tá? Mas o que interessa agora vem as alternativas. Sobre o efeito fotoelétrico, em que o elétron recebe um quanto de energia, é correto afirmar que... Vamos só relembrar rapidinho, o efeito fotoelétrico tem uma placa metálica, cada placa tem a sua função trabalho. Função trabalho é a energia mínima que o fóton tem que ter para arrancar um elétron. Energia mínima é essa função trabalho, tá? E cada fóton tem um valor de energia definido por essa equação, E igual a H vezes F. Então, se o meu fóton, por exemplo, tiver 15 joules de energia e a função trabalho do meu metal ali for 12 joules, quer dizer que ele consegue arrancar elétron, porque ele tem energia suficiente, e o elétron ele sai com 3 joules de energia. Então, a equação do efeito fotoelétrico é essa aqui, ó. Energia cinética, que o elétron sai, é a energia do fóton, que é H vezes F, menos a função trabalho. Essa é a funçãozinha de efeito fotoelétrico, fechou? Daí, vamos lá. Se essa energia aí for maior que a função trabalho, haverá energia suficiente para liberar o elétron com certa energia cinética. Perfeito. Essa é... Tudo gira em torno dessa frase ali, inclusive, né? 2. Se a frequência F do quanta de energia for maior ou igual à frequência mínima, ele coloca aqui um negócio meio estranho, né? Φ sobre H. Então, mas se você pensar direitinho, ó, E é igual a H vezes F, né? E essa energia, eu posso, pensando em energia mínima, eu posso trocar o E por φ, que é a energia mínima para você arrancar o elétron. Daí fica H vezes F. Passei o H para lá, fica F igual a φ sobre H. Ou seja, essa é a frequência mínima para eu conseguir arrancar o elétron. É isso que ele fala, sacou? E tá certo. O elétron é arrancado do metal e adquire energia cinética. Perfeito. Perfeito. Só um detalhezinho, tá? Um detalhezinho que ele podia ser mais precioso nesse caso, né? Preciosista nesse caso. Que é o seguinte, ó. Quando ele coloca F igual à frequência mínima, quer dizer que o elétron ele é arrancado do metal, mas não adquire energia cinética. Então, esse igual dá uma discussão, mas eu concordo que esteja correto. Não é algo bizarro assim, sabe? Enfim, considerar como correto, tá bom? A 4. Se essa energia E for menor que a função trabalho, haverá energia mínima suficiente. Não, né? Daí não vai ter energia. Se a energia do fóton for menor que a função trabalho, não consegue arrancar elétron. 8. Para aumentar, ó que clássico. Para aumentar a energia cinética dos fótons liberados, é necessário aumentar a intensidade da luz. Não, gente. Intensidade, quando a gente fala em intensidade de luz, a gente aumenta a quantidade de fótons. Aumentar a intensidade é aumentar a quantidade de fótons. E aumentar a quantidade de fótons é aumentar a quantidade de elétrons retirados. Não a energia com que os elétrons saem. Sacou? Então essa aqui tá errada. E 16, se essa energia E for exatamente o valor da função trabalho, haverá energia suficiente apenas para liberar o elétron. Então tá vendo que essa aqui, ela tá junto com o que eu falei da 2 lá? Então, eu até mudo minha opinião agora, tá? Já que ele foi preciosista nesse sentido na 16, ó, isso aqui tá certo. Essa 2 teria que ser a frequência mínima F maior só do que aquilo. Porque se for igual do que aquilo, ele vai arrancar elétron, mas não adquire energia cinética. Então essa aqui, embora o gabarito preliminar considere como correta, eu, professor André Aço, considero como errado. Por causa desse igual aí, fechou? Então eu considero como errado. Mas o gabarito lá tá como correto. Então, sei lá, vamos ver o que vai dar aí. Eu ainda daria para entrar com recursinho nessa aí, se for o caso. Beleza? É isso. Fechou. Então, corretas, dependendo, pra mim, a 1 e a 16. Beleza? Então, gente, essa foi a tua prova da UFSC. Espero que você tenha ido bem, espero que você tenha curtido. Foi uma prova muito mais teórica. Cara, a gente não fez quase nenhuma conta, a gente analisou equações, certo? Mas a gente não fez quase nenhuma conta, então foi uma prova interessante. Embora a gente tenha um pouquinho de pré-conceito, não preconceito, mas de pré-conceito, assim, quando é teórico é mais fácil, não necessariamente, né? Não necessariamente, porque às vezes você viu isso muitas vezes acontecer. Uma palavrinha muda tudo, meu. Uma palavrinha muda tudo. Então, cuidado, né? Ao falar que a prova tá muito mais fácil, não sei o que e tal. Então, não sei, depende, né? Depende do teu estudo aí, na verdade. É isso. Então, pra quem fez o curso de revisão aí comigo, eu tenho certeza que foi muito bem, assim, né? Modéstia à parte. Beleza, gente? Então, é isso. Muito obrigado aí pra você que gosta desse conteúdo, pra você que precisa desse conteúdo, pra você que precisa de física. Meu, conte comigo que a gente tem um curso muito massa aí
de física para pré-vestibular, você que tenta medicina, que é um vestibular de altíssima concorrência, cara, vem que a gente resolve essa parte aí, fechou? É isso, muito obrigadinho, se inscreve no canal, até a próxima, tchau!